E aí, pessoal, nessa aula a gente vai tentar compreender sobre calor, certo? Eu comecei a aula passada dizendo a vocês que termologia vai entender temperatura e calor. Então, como já mostrei para vocês o que é temperatura, vamos tentar compreender agora o que seria esse calor, certo? Então, calor é a transferência de energia de um objeto ou sistema para outro, em razão exclusivamente da diferença de temperatura entre eles, certo? Um conceito também que eu posso dar para calor é que calor é a energia em trânsito que vai passar de um corpo para outro devido à diferença de temperatura. Eu mostrei para vocês na aula passada que o equilíbrio térmico ele vai ocorrer quando eu pego dois corpos com temperaturas diferentes, eles trocam energia e tendem a ficar com a mesma temperatura. Essa energia que esses corpos trocam é exatamente o que eu chamo de calor, certo? O calor é justamente a energia que é passada do corpo para outro. No exemplo que eu dei para vocês na aula passada, o calor não é passado do corpo quente para o corpo frio? Exatamente devido à diferença de temperatura. Só vai ter transferência de calor se houver diferença de temperatura. Sem diferença de temperatura não tem como trocar calor. Se eu pego um corpo de 20 graus Celsius e coloco em contato com um corpo de 20 graus Celsius, não vai ter diferença nenhuma de temperatura. Consequentemente, não vai haver troca de calor. Beleza? Pois bem, antigamente, certo? Quando eu digo antigamente lá, por volta do século XVIII, eu ainda não tinha um conceito para calor, ok? Eu não tinha a ideia de calor como energia. Eu tinha a ideia de calor como uma substância, que era conhecida como calórico, ok? O que era esse calórico? Era uma substância invisível, certo? Como se fosse um fluido. O que é um fluido? O fluido é algo que tem uma certa viscosidade. E segundo essa teoria, o calórico apresentava características como penetrava facilmente na matéria, porque você tinha corpos que conseguiam se esquentar de maneira muito fácil. Então, o calórico ele tinha essa característica. Era atraída pela matéria, ou seja, o fato de algo possuir massa, o fato de algo existir, era um atrativo para esse calórico. Não podia ser criado nem destruído e não possuía massa. Ou seja, era uma substância que não possuía massa, certo? Essa ideia de calórico, ela acabou sendo desacreditada quando ela não conseguia explicar como é que eu conseguia aquecer minhas mãos só pelo fato de eu esfregar uma na outra. Se você pega uma mão e esfrega uma na outra, elas vão acabar esquentando. Mas hoje, se eu não estou dando calórico a ele, de onde é que está vindo esse calor? Se as duas mãos estão frias, ou seja, estão sem calor, segundo a teoria do calor, e eu começo a esfregar uma na outra, elas esquentam. Oxe, esse calor está vindo de onde? É aí que a teoria do calórico vai abaixo, certo? E aí a gente consegue ter o calor como a gente conhece hoje. Pois bem, quando se fala em calor, eu tenho duas unidades de medida. Eu tenho o joule e tenho a caloria. O joule é o que é usado no Sistema Internacional de Medidas, certo? Que é a unidade padrão para energia. Calor é uma forma de energia, então joule, ok? No entanto, na resolução de problemas de troca de calor, a gente vai ver que a grande maioria das vezes a gente vai usar a caloria, onde uma caloria é igual a 4,18 joules, ou seja, uma caloria tem mais joules, ok? O que seria essa caloria? A caloria é a quantidade de calor
que 1 grama de água pura deve receber sob pressão normal para que sua temperatura seja elevada de 14,5 graus Celsius para 15,5, ou seja, para aumentar em 1 grau. Traduzindo, eu preciso de 1 caloria para pegar 1 grama de água e aumentar 1 grau Celsius. É isso que a caloria está me dizendo. Se você pega aquela caloria que tem nos alimentos, o que é que ela está dizendo? Olha, você precisa dessa quantidade de calorias para queimar isso daqui. É aquilo que está dizendo lá na embalagem do produto. Quando você come um sanduíche, você diz: ixi, Maria, 1000 calorias eu acabei de ingerir. Não foi 1000 calorias que você ingeriu. Você precisa queimar 1000 calorias, ou seja, gastar 1000 calorias de energia para poder dar fim àquilo que você acabou de comer. É isso que significa aquilo lá. Beleza?